pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui sobre radiciação, né? Onde a gente já viu a potenciação de números naturais. Hoje a gente vai trabalhar essa operação, né? Se você observar bem, a gente trabalhou as operações de adições, subtrações, multiplicações e divisões. E teve uma outra operação que também trabalhamos, que foi a potenciação. Tá faltando mais uma, né? Que é essa aqui que a gente vai chamar de radiciação. Como é que a gente vai supor, né? A gente vai supor, a gente vai demonstrar aqui como é que isso surgiu, como é que vocês vão saber e fazer esse tipo de questões utilizando raízes, né? Vamos lá. Bem, vamos demonstrar aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos supor que a raiz quadrada, certo? A raiz n de A é igual a B, se somente se, certo, gente? Se B elevado a n for igual a A. Observe que eu tenho aqui, gente, uma relação entre a radiciação e a potenciação. Uma é a operação inversa da outra. Vamos trabalhar os elementos, né? Então, o Azinho aqui, pessoal, ele é chamado de radicando. O B, ele é chamado de raiz. Aqui, essa simbologia aqui é uma simbologia matemática chamado de radical. E esse N aqui, ele é chamado de índice. Né? Observe que ele tem aqui algumas características que se apresentam, né? Eu vou apresentar aqui para você, pessoal, para vocês alguns exemplos do que seria esse radical, essa radiciação. Eu tenho aqui raiz quadrada de 16, é um exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 27, é outro exemplo. Eu tenho raiz oitava de 2. Eu tenho raiz sétima de 5. Eu tenho raiz quadrada de 81. Eu tenho raiz quadrada de 25. Eu tenho raiz décima de 80 e assim sucessivamente. O que é que a gente quer? Eu quero que vocês aprendam em relação ao que eu estou falando aqui, certo, gente? Vamos lá. Se você perceber, eu quero calcular agora aqui, ó, cálculo da raiz. O cálculo da raiz. Como é que a gente vai fazer isso, né, gente? Calcular uma raiz, né? Então, se eu digo para você assim, raiz quadrada de 81 é igual a 9, né? Vamos saber por quê, né? Por que é igual a 9? Olha aqui, ó. Se você ver aqui, eu tenho 9 vezes 9 é igual a 81. Então, você percebe-se que eu tenho uma relação entre a potenciação e a radiciação. Se eu quisesse calcular aqui a raiz cúbica de 8 é 2, não é? Porque se eu elevar 2 elevado à terceira é igual a 8. Então, se você ver aqui, professor, mas eu queria que o senhor me desse um exemplo mais eficaz em relação ao que o senhor colocou aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu tenho aqui que a raiz quadrada de 81 é igual a quadrado é igual a 81, né? Observe aqui. Você vai lá na tabuada, certo? O número que você vai repetir aqui, que o resultado aqui deu 81. Então, o único número da tabuada que pode acontecer isso é o 9, ó. Como vocês podem ver aí, é 9. Se eu quisesse aqui, eu vou pegar aqui o 8. Raiz cúbica de 8.
Olha aqui, ó. Vamos ver. Raiz cúbica de 8. Olha aqui. Se eu colocar 2, 2, 2, o resultado final aqui vai ser 8. Ó. E é verdade, ó. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 dá 8. Então você começa a perceber que esse número aqui ele tem que se repetir, né, de uma forma que você vai calcular a raiz quadrada mais fácil, mais rápido, né? Uma outra forma de fazer isso é utilizando a fatoração, que nesse momento a gente não vai fazer, porque já é um conhecimento que você tem que ter a mais para poder fazer essa fatoração aqui, para poder calcular essa raiz quadrada, certo? A página que eu estou trabalhando é a página 15. Se você perceber aí, gente, a página 16 tem um exercício para vocês, certo? Tem um exercício para vocês que eu vou fazer aqui alguns conceitos, né? Então, antes disso, observe que quando se fala em raiz quadrada, olha aqui. Quando se fala em raiz quadrada, eu estou falando aqui é o cálculo da raiz. A raiz quadrada, gente, ela tem um índice especificamente 2, ó. Então, se o índice aqui é 2, ó, o radical pode ser qualquer número. Mas quando eu falo em raiz quadrada, o índice tem que ser igual a 2. Então, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 16, ó, 4. Como vocês já sabem fazer, né? 4 elevado ao quadrado, 16. Quero calcular a raiz quadrada de 25. 5. Quando eu elevar 5 ao quadrado, 25. Observe que eu tenho algumas condições aqui que você está percebendo que eu vou aqui para o conceito aqui e percebo que a forma de resolução é a mesma, né? Eu estou falando de raiz quadrada. Na mesma página, na página 16, né? Na página 16, tem o primeiro exercício que diz assim: considere os números quadrados perfeitos, né? Ele dá os números quadrados perfeitos, que é 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81. Esses números quadrados perfeitos a gente viu aqui em potenciação, né? Então a gente vai calcular todo número que é um quadrado perfeito, ele tem uma raiz exata, certo? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer a reta numérica, certo? Isso aqui é o primeiro quesito. Vou botar aqui questão 1 da página 16. Olha aqui, ó. Eu vou representar para vocês aqui, pessoal, o conjunto dos números naturais, que seria 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, certo? E eu quero representar, ele diz o quê? Considere os quadrados perfeitos. Quem é os quadrados perfeitos? Todos eles que têm uma raiz quadrada exata. Então, eu vou chamar aqui QP, é o que a gente chama de quadrado perfeito, né? Então, quem seria? 0, 1, 4, olha aqui, 9, 16, 25 e assim sucessivamente, certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Preste atenção, olha aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou representar isso na reta numérica. Certo? Eu vou representar na reta numérica. Como é que a gente vai representar isso? Preste atenção. Eu vou representar isso na reta numérica da seguinte forma. Veja, o 0, o 1, vou botar aqui em cima, porque a parte de baixo eu vou precisar. O 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente, né?
E eu vou fazer o seguinte, olha aqui, pessoal. Se eu extrair aqui a raiz quadrada de 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, ó, como vocês sabem. Se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 4, 2. Se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 9, 3. Se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 16, 4. E isso vai acontecer assim sucessivamente. Se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 25, 5, seria o próximo número, certo? Depois de 4 seria o próximo número natural. Isso vocês vão fazer isso na página 16, na questão A aqui, ó, primeiro quesito, questão A, certo? Bem, agora, na letra B, gente, ele diz o seguinte, observando uma reta, escreva entre as quais números naturais está localizada cada uma das raízes a seguir. Gente, do mesmo jeito que eu tenho raízes quadradas exatas, né, que ele vem através dos quadrados perfeitos, né, eu também tenho raízes quadradas que são feitas por aproximação. Todo o problema de extrair essa raiz quadrada por aproximação é você saber o intervalo que essa raiz se encontra. Então, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 3, que 3 não é um quadrado perfeito, é um número primo, eu tenho que saber de onde está vindo e que intervalo ele vem. Ele vai estar entre 1 e 2. 1 por falta, 2 por excesso. Por que 1 por falta? Porque se eu calcular a raiz quadrada de 1 é 1. E por que por 2 é por excesso? Porque se eu calcular a raiz quadrada de 4 é maior que 3, que vai dar 2. Então o que é que acontece? Eu tenho que como fazer isso, a gente vai fazer isso na letra B. Certo, gente? Então, se você ver aqui, gente, aqui na questão, na página 15, eu comecei com a radiciação, né? Aqui eu defini do que seria isso, né? Vou dar um exemplo, como eu dei um exemplo, raiz quadrada de 16, raiz cúbica de 27, raiz oitava de 2, raiz sétima de 5, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 25, raiz décima de 80, né? Aqui eu calculei como calcular a raiz quadrada de 81, como está aqui, que daria 9, né? 9 vezes 9, 81. A mesma coisa seria a raiz cúbica de 8, certo? Raiz cúbica de 8, que daria aqui 2 elevado à terceira. Aqui, 81 é igual a 9 vezes 9, que dá 81 aqui, uma outra forma de resolução, certo? Mesma coisa acontece aqui. E aqui, vocês estão vendo aqui, a raiz quadrada ela tem índice em 2, como vocês podem ver, né? Aqui eu resolvi a questão 1, a letra A. A questão B, gente, vocês vão conseguir fazer. Aí fica a questão de exercício, para exercício, página 16. Olha aqui, pessoal, página 16. Eu vou anotar aqui, ó. Página 16, exercício. Certo? Página 16, exercício. Qualquer dúvida, gente, pode falar que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Até a próxima aula.